Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos lá, retomando aqui com toda a força e vigor, professor Davi Durães. Aí, nossos contatos. Vamos trabalhar agora aqui o módulo de Linux, né? Falar um pouco de Linux através de várias questões, aí trazendo atualizações 2019 para você e deixar você nos cascos aí com essa matéria, beleza? Vamos falar nesse primeiro momento aí de questões CESP. Temos aí 2, 3 questões aqui nesse nosso primeiro sprint. Vamos então para a nossa primeira questão aqui, sem muita delonga, sem muita conversa, porque aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos usar a mesma metodologia que a gente vem usando nos nossos outros módulos, inclusive nos módulos que já estão publicados aí no portal, trazendo o nosso console e mostrando na prática como é que as coisas funcionam. A melhor maneira de você estudar, sobretudo essas tecnologias em que há comandos, em que tem atalhos, é você utilizando na prática. Não tem como, até mesmo porque internalizar isso, para internalizar é um nome bonito para decorar, né? Para você decorar isso, filho, é bom você meter na mão na massa, tá certo? Então vamos lá, essa primeira questão aí da Polícia Federal, maravilha, Polícia Federal 2018, e ela traz assim: após verificar que o diretório /var/bo no Linux está sem espaço para novos arquivos, Pedrão resolveu mover todos os arquivos e subdiretórios existentes nesse diretório para o diretório /etc/backup/bo localizado em outro disco. Veja só, ele está dizendo que está em outro disco porque um disco estava cheio e levou para o outro. Beleza, até aí nenhuma novidade, certo? E aí continua dizendo: também no ambiente Linux, né? Tirou de um disco e botou no outro. Nessa situação, a partir do diretório raiz do sistema operacional, quem é o diretório raiz do sistema operacional? Ele, aquela velha barrinha, onde fica piscando aqui e você digita lá o seu comando. Então, primeiro ponto é o diretório raiz, certo? Então, a partir do diretório raiz, o comando correto de Pedrão deve ser usado para executar essa tarefa é mv, e ele bota aqui, ó, o comando é esse, mv, tarará, tarará, até aqui. Bom, o que é que tem aí logo de cara de errado neste comando? Primeiro que o comando MV, o que é que faz o comando MV, gente? O MV ele tem duas funções: mover arquivos ou renomear arquivos. Quando você move uma coisa de um lugar para o outro, você tem que geralmente trabalhar da seguinte forma: você dá o comando MV, o "-f" ele força, ou seja, se tiver que sobrepor algum arquivo, ou se tiver qualquer mensagem de interação, ele vai ignorar, ele é o force, esse "-f" aqui, ó, é o mesmo que o menos force. Eita, professor, de onde foi que você tirou isso? Daqui a pouco eu mostro. É o force, então ele vai mover esses arquivos desta pasta para esta pasta. Beleza? Beleza. E esse Rzinho aí, professor? Filho, esse Rzinho aqui não tem. Essa é a primeira parte errada da questão. Esse Rzinho não tem. Esse Rzinho ele tem outros comandos. Esse Rzinho aí tem a ver com a recursividade. Já já, fique calmo, tome seu calmante, tome seu Rivotril, fique tranquilinho que já já a gente vai olhar isso aí. Tenha calma. Vamos tratar primeiro disso. E o segundo ponto errado da questão é esse maior que aqui. Eita, esse maior que. Esse maior que, ele está dizendo que a saída do que está antes dele vai ser jogado para o arquivo que está depois dele. Então, o que acontece? Se esse comando funcionasse, a ideia desse maior que é redirecionar a saída de um comando. Quando você dá um comando para listar um diretório, ele tem uma saída que joga na tela. Muito bem. Se eu pegar esse comando que vai listar um diretório e coloco logo depois do comando o maior que em um outro nome, toda a saída desse comando vai para aquele arquivo do nome que você está colocando. Professor, ficou confuso. Calma, filho. Calma, filho. Eu estou aqui para tirar você da treva. Venha comigo. Ó, deixa eu puxar aqui o tecladinho para cá para eu te mostrar na prática como é que isso funciona. Vou te mostrar na prática. Bom, deixa eu me localizar aqui. Muito bem. Eu criei aqui essa máquina virtual, uma máquina instalada aqui para a gente poder fazer nossas brincadeiras aqui, certo? Sobre o comando. Então, nós temos um terminal aqui na minha máquina, onde a gente está fazendo a gravação, e subi uma máquina virtual, instalei o Linux, bonitinho. Esse aí é um CentOS. No nosso último módulo que a gente trabalhou isso aí, você tem disponível já aí no seu portal, a gente mostrou como é que faz isso, como é que instala, e se for o caso, depois a gente refaz isso aí, mostra para você com mais detalhes, tá? Fazendo até com outro sistema operacional. Muito bem, então, nós temos logo de cara aqui o comando pwd. O comando pwd ele vai mostrar onde é que eu estou. E onde é que você está? Eu estou no diretório raiz. Lembra o que a questão fala? Deixa eu arrastar ela aqui para você ver. Ó.
Olha ele aqui, o diretório raiz. O meu é mais bonito, claro. Então estou no diretório raiz. Muito bem. Eu criei aqui para você, dentro do diretório temp, e daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre esses diretórios, os diretórios padrão do Linux, né? O diretório temp, que 3 diretórios e um arquivo saída de texto, que foi justamente um ensaiozinho que eu fiz aqui para poder mostrar para você. Muito bem. Quando eu quero mover algo de um lugar para outro, eu tenho que digitar o seguinte comando: mv, que é o comando move, comando de mover, né? -F, ou seja, vai, filho, vai com tudo, copia tudo e não me pergunta nada. Ele vai mover e se tiver que sobrescrever, ele não vai perguntar, ele vai simplesmente mover. E eu quero mover aqui agora o meu querido provas. Vamos lá, vamos pegar aqui o provas 3. Cadê? Provas 3. Sim, não. Eu tenho que colocar só provas. Porque se eu coloco barra, eu estou fazendo referência à pasta provas dentro da raiz. Não é isso. Eu quero só o provas. E aí ele vai botar aqui, eu boto tab, ele aparece o tab, ele dá as sugestões e vai me ajudando a preencher. Eu quero provas 1. Quero mover esse cara aí para uma parte em outro canto. Para onde? Eu quero jogar lá na pasta do home, barra, provas. Opa, procas não. Provas. Digita direito, professor. Preste atenção. Provas 1. Ok? Pronto. Fiz isso. Movi a pasta provas. Vamos checar. Opa, a pasta provas 1 não está mais aqui. Foi lá para a pasta home. Então vamos dar uma checada lá na pasta home. Vou lá, cd, home. Olha lá, provas 1. Pronto. Provas 1. E dentro do provas 1, ele moveu não só a pasta, mas os arquivos que estavam dentro da pasta provas. Tá certo? Tá, beleza, professor. É assim que funciona o comando mv. Tá, e essa setinha? Essa setinha é o seguinte. Vamos supor que a gente vai aqui agora numa pasta chamada pasta etc. É a pasta onde guarda os arquivos de configuração. Olha o tanto de coisa que tem aí. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma outra subpasta que provavelmente tem alguma coisa, né? Vamos lá, etc barra, deixa eu ver, sysconfig. Então eu tenho ali, ó, ls sysconfig. Opa, ls, cadê? Sysconfig. Cadê sysconfig? Eu vou apertando o tab e ele vai me sugestionando. Pronto. Eu listei o conteúdo da pasta sysconfig. Tá, professor, e agora? Não estou entendendo. Como é que esse maior que vai funcionar aí? Calma, filho. Vem comigo. Eu vou pegar agora o comando aqui, ó, ls sysconfig, que foi o comando que a gente configurou, que a gente escolheu aqui, na verdade, né? O comando é o ls, mas eu estou pedindo ls sysconfig, ou seja, liste o conteúdo da pasta sysconfig e jogue ela agora dentro de barra temp, barra listagem sysconfig. Vamos ver? Pronto. E agora, será que... O que aconteceu? Vamos voltar lá na pasta temp, rapidinho. Vamos listar aqui. Olha quem está ali. Listagem sysconfig. E vamos agora ler o comando, o arquivo listagem sysconfig, através do comando cat. Olha quantos comandos estão aparecendo. Listagem sysconfig. Então, aqui está a lista dos diretórios do sysconfig que foi colocado dentro de um arquivo que a gente comandou através do maior que. Resumindo, pessoal, para clarificar aqui para você, vamos simplificar. Então, toda vez que você vir o maior que, significa que eu estou redirecionando. Opa, isso. Vai sair redirecionando a saída. Para um arquivo, né? Nesse caso aqui, a gente jogou para um arquivo. Então, eu peguei o conteúdo desse comando, seja ele qual for, e joguei para uma saída. Lá na frente, a gente vai ver também que se eu repetir, eu vou pegar esse comando, jogar para um arquivo. Se eu repetir, eu vou pegar o mesmo comando e fazer um apêndice, e somando os arquivos. Se eu fizer isso com um só, ele vai sendo sobrescrito. Se eu fizer com 2, ele vai sendo adicionado. Então, com 1, sobrescreve, opa, oh, letra feia. E com 2 ele adiciona. Ok? Bom, aí a gente já aproveitou e já mostrou uma série de coisas pegando essa questão como gancho. Daqui para frente a gente vai ajustando e vai trazendo para você o máximo, tentando extrair o máximo de cada questão. Não importa a quantidade de questões, pessoal. Importa também, não importa apenas a quantidade de questões, mas importa também que você aproveite. É que você coloque ela numa máquina de caldo de cana e tire de um lado e tire de outro para não restar nada da questão.
Não pode restar nada da questão. Vamos lá? Maravilha? Vamos ver então o gabarito e avançar para a nossa segunda questão aqui, que a gente já passou aqui por uma série de assuntos. Muito bem, aí, questão errada, como eu falei, pelos motivos que eu listei para você. Aquele Rzinho lá, ele não existe. E esse cara aqui, ele redireciona a saída. Tá certo? Vamos nessa, vamos para a nossa próxima questão. Diz assim, CESP BNB 2018. Essa aqui é tranquilinha, mas traz um conceito interessante. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões, ele fala aqui em duas extensões, para nomear arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo pode ser nomeado, por exemplo, como contrato.bnz.tar.gz. Gente, no Linux isso é perfeitamente possível. Inclusive, nesse exemplo que a questão traz um exemplo de arquivos compactados. Olha, compactados. Certo? Compactados. Então, essa questão é tranquilinha. Mas o que é que a gente precisa aproveitar dela? Bom, vamos traçar um paralelo aqui com o Windows. No Windows, você tem os arquivos e suas respectivas extensões. As extensões no ambiente Windows, ela amarra aquele arquivo para o seu respectivo aplicativo correspondente. Então, o que acontece? Por exemplo, no caso do arquivo CDR, ele jamais conseguirá ser aberto, em tese, a peso de hoje, no Word, por exemplo, ou no Notepad, por exemplo. Então, o arquivo, o sistema operacional, quando desconhece aquela extensão, por exemplo, ele coloca esse arquivo como um incógnito, dizendo assim, olha, usuário, eu não faço a menor ideia que arquivo é esse, de que extensão é esse arquivo. Eu desconheço, não está instalado em mim, nenhum aplicativo que me disse que aquela extensão é dele. Então, é interessante fazer essa observação, porque vira e mexe cai uma questãozinha assim. E não se engane, questões recentes, questões de provas importantes, e a gente não pode subestimar as bancas nesse sentido. Então, às vezes, das questões fáceis, vem uma informaçãozinha que garra lá e a gente perde nossa posição, perde um ponto precioso que não poderia perder com a questão fácil, tá certo? Vamos nessa então. Então no Linux é sim perfeitamente possível e mais para frente a gente vai até demonstrar isso aí para você. Tranquilo? Vamos nessa, vamos avançar, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente fechar esse primeiro momento. Vamos lá. Bom, questão do CESP MPE do Piauí aí 2018. Fala assim. Vamos julgar essa assertiva. Mais uma, agora com um comando que é um comando dos mais perigosos. Essa questão aqui, meu amigo, é 18+. Você tem que ser maior de idade para poder resolver essa questão, porque o usuário de Linux que negligencia isso, ele está perdido. Diz assim, em seu diretório home no Linux, Simão, grande Simão, gente boa, da melhor qualidade, tem os seguintes arquivos. Vou resumir aqui na leitura para vocês. Ele tem um arquivo teste dentro da pasta Simão, lá no home. Né? O home é uma pasta onde você guarda os diretórios dos usuários. Tá? Então, você tem um arquivo teste, você tem uma subpasta cujo conteúdo é o arquivo lista.sh, e você tem uma outra subpasta, tá certo? E diz assim, ó, o subdiretório Júlio não tem arquivos no subdiretório, ou seja, esse cara aqui ó, tá vazio. Vazio, certo? Só para consignar aqui para vocês. Nessa situação, nosso amigo Simão, caso o Simão execute o comando rm-rf home, ou seja, ele vai dar um comando neste diretório aqui, ó, este diretório aqui, a partir de temp, ou seja, ele está na pasta temp e mandou essa pedrada aí para você, porque esse comando aqui é uma pedrada, eu vou explicar por quê. E ele diz assim, ó, a partir de /temp. Os arquivos testes.txt e lista.sh serão deletados, mas os subdiretórios dentro de home/simão serão preservados. Calma lá, meu amigo. Vamos avançar aqui para você entender uma coisa. Atenção total no comando rm. Esse cara é perigoso. Eu até coloquei aqui, ó, essa combinação é de fato bem perigosa. Usada indevidamente, esse comando é pior do que o estalar de dedo do Thanos. Meu amigo, é o seguinte. Linux separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Você rodou esse comando e inadvertidamente você apaga e não tem mais como você recuperar. Não tem lixeira. Aqui separa realmente aqueles que acham que sabem daqueles que pensam que sabem. E daqueles que realmente sabem. Então tenha muito cuidado com o comando RM. O comando RM ele remove. Ele deleta os arquivos, deleta as pastas. E os seus parâmetros são mais perigosos ainda. Você lembra lá do comando do parâmetro R no MV?
que ele não existia, aqui ele existe. E ele quer dizer o seguinte, ele deleta as pastas de maneira recursiva. Então, amigo, ele vai saindo varrendo pasta sobre pasta, por cima de tudo, acabando com tudo, apaga tudo. Com o parâmetro "-f", usando esse parâmetro, a propriedade apenas leitura que o arquivo tenha é removida sem perguntar, permitindo com que o arquivo seja apagado. Ou seja, em outras palavras, o F ele é o force, meu amigo. Ele vai passar o rodo sem você saber. Então, muito cuidado com o comando RM, até no seu testezinho aí, que eu vou trazer aqui para você rapideiros, para a gente não deixar passar essa oportunidade de você ver aqui o comando RM em ação, tá certo? Então aqui nós temos aí a pasta temp, e eu vou acabar até foguetando com tudo aqui. Ele fala assim, ó, cadê a questão traz que vai apagar e os arquivos vão ser preservados. Os arquivos da subpasta vão ser preservados. Isso não é verdade. Então, se eu apagar, já era. Então temos aqui a pasta, né? Vamos aqui no provas 3, provas 2, pronto. Provas 2 tem 2 arquivos aí dentro. Se eu criar, por exemplo, mkdir, um outro comandinho novo aí para sua listinha de comandos, mkdir teste, eu vou criar aqui a pasta teste. Então, criei o diretório teste, vou entrar agora no comando teste, vou criar aqui agora através do comando touch, vou criar um arquivo, sei lá, asd.doc, sei lá, a gente já sabe que não tem nada a ver com extensão, mas a gente cria aqui só para ilustrar para você, .doc. Então, vamos voltar aqui, ó, 2 pontos, eu volto para a pasta anterior, cd 2 pontos para a pasta anterior, e eu tenho aí a pasta provas/teste. Então, vamos voltar mais um nível, vamos descer mais um nível, e vamos pegar aí o prova 2. E eu venho agora aqui, ó, rm, se liga, provas 2. Opa, eu não posso recluir provas 2 porque esse provas 2 é um diretório. O que é que o comando está dizendo? Cara, não exclui isso porque tem coisa dentro. Aí eu vou dizer assim, filho, as coisas são minhas. Eu removo se eu quiser. Então eu quero remover sim. Então tá bom, é contigo. Então você bota lá rm-r provas 2. Tem certeza que você quer fazer isso? Aí você vai dizer assim, filho, eu quero apagar, larga do meu pé, para de encher o saco. Aí vamos interromper aqui o comando e vou dizer assim, tá bom, ele está tentando te ajudar. A gente vai colocar agora quem aí? O F, rm-f. rm-f, ou seja, força, filho, não me pergunta, eu quero apagar. Pronto, e agora, vamos ver o que acontece? Cadê o provas 2? Já era. Aqui já é provas 2. Essa pasta não existe mais. Certo? Então, pessoal, eu dei essa ilustrada aí para vocês entenderem que no Linux é um sistema operacional extremamente simples, objetivo e que você precisa ter total domínio para saber exatamente o que está fazendo. E o que é que as bancas de concurso fazem com a gente? Elas exploram isso. Elas exploram isso e vão pegar justamente nesse detalhe. Pega no parâmetro, pega na maneira, mistura o conceito de um comando com o conceito de outro e por aí vai. Bom, pessoal, demos uma estouradinha no tempo aqui. Vamos ficar por aqui. Temos mais questões, mais videoaulas e a gente vai colocar esse negócio para andar. Vai ficar bacana para você, beleza? Até daqui a pouco. Forte abraço.